A gente vai falar um pouquinho sobre cardiotocografia. Cardiotocografia é algo tão comum, tão utilizado, tão rotineiro da nossa vida, né? Ele é um exame que é bem convencional já, muita gente já faz, mas ele é utilizado muito para respaldo. Então é mais para respaldo de que o bebê estava vivo na hora que entrou no hospital, de que o bebê estava vivo na hora da condução do trabalho de parto, mas não necessariamente ele indica alguma coisa, né? Por outro lado, sim, pelo aquilo que a gente estudou, técnico de enfermagem, ele não pode ficar responsável por instalar a cardiotocografia. A gente não pode laudar a cardiotoco, mas a gente consegue ver a cardiotoco, porque ela é específica, né, gente? Então, se um enfermeiro que não fez uma especialização, que não estudou sobre a cardiotocografia, ele não tem embasamento para ser um profissional responsável para colocar a cardiotoco ou para ficar vendo a cardiotoco. Por mais que seja um exame muito básico, ele pode dar muitos falsos positivos. O que é falso positivo? Indicar que o bebê está mal e não está por um profissional que não sabe ler, né? Porque precisa de posição, então a gente precisa saber posicionar esse bebê, a gente precisa fazer um questionamento para essa mulher, e aí se a gente colocar isso dentro da enfermagem, a gente precisaria fazer uma anamnese, né? Então eu preciso perguntar para essa mulher a medicação que ela tomou, se ela está em uso contínuo de medicação, se ela se alimentou ou não, posição que essa mulher tá. Então não dá para qualquer pessoa que não tem um treinamento. Então a pessoa que vai fazer a cardiotoco, ela precisa ter um treinamento técnico para poder instalar esse exame, porque senão vai ter exames ruins, senão vai ter exames que vão indicar coisas, isso mesmo periparto, né, antes do trabalho de parto acontecer. No trabalho de parto, você precisa ser especialista, mais ainda, porque aí você tem algo associado que é a contração. Então, junto com a contração, você precisa saber entender como é que tá a frequência cardíaca fetal. Já falei de frequência cardíaca fetal aqui. A cardiotoco, ela é uma boa ausculta, né? A cardiotoco é uma ausculta contínua, só que ela é registrada. Essa é uma diferença bem importante para ser considerada. Os estudos mostram que não tem diferença da ausculta intermitente e da cardiotocografia. A única diferença que tem da ausculta intermitente e da cardiotocografia é que a cardiotoco é registrada. E se eu tenho um registro, eu tenho algo legal que me ampara sobre qualquer situação que aconteça. Então, se eu tenho um cardiotoco de entrada num hospital, isso ali prova legalmente que o bebê estava vivo quando entrou no hospital. Essa é uma questão muito importante que a gente precisa considerar, que muito da obstetrícia, dos cuidados em obstetrícia, se faz preventivo futuros problemas legais. Mas, teoricamente, né, se eu digo que a frequência cardíaca do bebê, fetal do bebê está boa, está lá num basal de 140, com presença de variabilidade, com aceleração transitória presente e ausência de desaceleração, esse registro precisa ser feito na hora que eu fiz a ausculta e ele precisa ser considerado aquilo que eu fiz. Por isso também que eu recomendo, porque cardiotocografia some, né? Some. Ah, mas a gente não pode laudar. Ah, e se o médico não laudar? Se a pessoa que estiver lá no hospital não laudar a cardiotocografia, você pode dizer o que você viu na cardiotocografia. Por isso que precisa ser uma pessoa especializada. Por isso que precisa ser uma pessoa que sabe ler cardiotocografia. Laudar é uma coisa, ler o que está acontecendo ali é outra. Então, a leitura da cardiotoco precisa ser escrita no prontuário da pessoa, no prontuário da mulher. Então, foi feita uma cardiotocografia. Recomendo fortemente que vocês coloquem lá, frequência cardíaca basal. E aí, como é que a gente vê frequência cardíaca basal? Você tem lá o período que foi feita a cardiotocografia, que são 20 minutos mais ou menos. Eu tenho o basal que se manteve na maior parte do tempo da cardiotocografia. Tem maioria do basal lá, pode ser 130, pode ser 140. O bebê pode ter ficado num basal de 120 e depois de, 5, 10 minutos, ter subido por um basal de 140.
Então, esse basal, ele pode variar também, tá? E aí você vai dizer lá, frequência cardíaca basal de tanto, variabilidade de mais 5, de mais 10, mais menos, que é a quantidade de frequência de batimentos que este bebê sobe e desce. Então, isso, quando eu falei de frequência cardíaca fetal, eu falei de variabilidade. Então, a variabilidade é isso. 140, 141, 42, 45, 40, foi para 150, desceu, foi para 139, 135, voltou para 140, e aí fez aquele zigue-zague, tá subindo e descendo. Então, variabilidade tá boa. Ah, o bebê tá num padrão comprimido, que é muito utilizado. Qual que é padrão comprimido? É quando não tem muita variabilidade. Então, ele está lá, 130 de basal, e aí ele vai ficar variando, 131, 132, 129, 130, 131, 128, então ele não tem uma variabilidade, ele está mais com pouca, a gente chama isso de traçado ISO, né? Então ele está mais uniforme ali. Isso é um problema? Isso mostra pra gente que esse bebê não está com uma boa variabilidade. O que pode ser essa baixa variabilidade? Pode ser que a mulher não se alimentou, pode ser o uso de medicação da mulher, pode ser posicionamento da mulher. Então, por isso que eu falo que a gente precisa fazer uma avaliação, uma anamnese desta mulher antes de fazer a cardiotoco. Se você pegar pelo Corém, a gente deveria aplicar a SAI na mulher, né, que as bases, né, da SAI, não precisa fazer a prescrição, diagnósticos, mas você precisa fazer uma consulta de enfermagem, uma consulta com essa mulher, para você pelo menos entender como ela está antes de colocar ela na cardiotoco. Não é só ir lá e colocar. Então, é perguntar como ela está, perguntar se o bebê está mexendo. Isso também é importante a gente considerar durante o exame. A movimentação fetal. Está tendo movimentação fetal?